bem-vindo, bem-vinda. Nessa nossa conversa agora eu quero falar sobre aquilo que te bloqueia. É muito importante nós termos essa percepção dos nossos bloqueios na vida e se dar conta que muitos bloqueios que temos na nossa vida impedem de nós sermos felizes, pulsantes, alegres, sorridentes, de que nós vivamos os nossos propósitos de vida. Então, faz essa reflexão. 5 bloqueios que você tem na tua vida que impedem a tua liberdade. Liberdade criativa, liberdade de você trabalhar da forma que você tem a tua vocação, o teu destino, liberdade de viver o que bloqueia a tua sexualidade, o que bloqueia a tua expressão amorosa. E você vai perceber hoje, e a Ananda não gosta muito que eu fale dos anos 80, enfim, mas eu vou falar uma coisa para ti. Eu sinto que hoje o mundo está muito mais careta que nos anos 80. As pessoas corporalmente estão extremamente limitadas, mesmo as pessoas que a gente vê que estão muito soltas, elas imitam alguns movimentos, existem muito poucas utopias, e muitos jovens e adolescentes estão sempre imitando alguém, sempre imitando. Um exemplo é o futebol, onde tem pessoas que têm o dom de serem ginastas olímpicos, outros de basquete, outros de vôlei, outros de danças circulares ou danças tribais, mas todo mundo vai para o futebol porque a mídia fala do futebol o tempo todo. Outras pessoas agora se viciam no jogo, nos tal dos bets, mas teoricamente ninguém nasceu aqui para se viciar em jogo. Ninguém, absolutamente ninguém. Se você está vivendo isso, você não está vivendo a sua vida. Você está jogando a tua vida na lata do lixo. Mas nós podemos ter outros bloqueios. Então, essa questão do bloqueio está muito ligada ao que nós chamamos de autorregulação. O que é auto? É quando você assume a tua vida. Regulação é quando você regula a tua vida. Por exemplo, que horas que eu acordo? Quem tem que decidir isso sou eu. É quando eu tiro férias. Você vai tirar férias no carnaval, onde todo mundo viaja, as estradas ficam entupidas, não tem água, tem violência, álcool. Não, eu não quero viajar nesse período. Mas alguém regulou quando eu tenho que viajar. Alguém regulou o que eu tenho que pagar de impostos. Alguém regulou a minha forma de amar. Alguém regulou a minha sexualidade. Você vê na Ásia, a sexualidade feminina, ela é regulada pelas religiões e pelos homens na Ásia. Aqui no Ocidente também. Não, acredito que não na mesma proporção que no Oriente, okay? Parte do Oriente. Então, se eu vou para uma guerra, teoricamente, quando nós regulamos a nossa vida, nós fugimos do perigo. Ninguém quer ir para uma guerra. Ninguém quer trabalhar num lugar poluído ou trabalhar com salários que são absolutamente injustos ou perversos. Tem uma série de coisas que, se você notar, alguém regula a tua vida. Alguém regula. E mesmo espiritualmente, isso é um desastre, na minha opinião. Isso é um desastre. Por exemplo, existem algumas teologias que falam: você está aqui nesse planeta porque você está para expurgar, para sofrer, para pagar teu karma. Pronto, você acredita nisso, você vai ter uma porcaria de uma vida. Uma porcaria de uma vida. Por quê? Porque alguém enfiou isso na tua cabeça, mas quando você era criança, você brincava, você fluía, você deu o primeiro beijo, a primeira transa, você era uma pessoa que sorria. Então, a autorregulação é você determinar a sua própria vida. Você direcionar, como diz o Roberto Freire, direcionar os teus caminhos de vida. Direcionar as estradas que você quer seguir, a forma que você quer viver. É você ter energia vital, que chama orgônio, para realizar os teus desejos de vida.
Então eu vou falar mais para frente que uma pessoa que é regulada pelo mundo, ela é toda dura, o corpo dela é travado, travado. Daí as terapias corporais que nem existem quase mais hoje. Hoje se trabalha muito a mente das pessoas em terapia. Poucos trabalham o corpo. E às vezes, quando trabalham o corpo, eu acho isso tão estranho, usando as visões reichianas, trabalha a região pélvica, trabalha a sexualidade. Muita gente do Tantra faz isso, mas você precisa ser inteira livre. Não é ter uma sexualidade solta ou um quadril solto. Você tem que amar do teu jeito. Você tem que ser livre do teu jeito. Você tem que viver de uma forma familiar do teu jeito. Não da família que se falam, mas da família que se é. Porque existe uma diferença enorme da família que se é e da família que se fala. Então, uma pessoa autorregulada, ela vai viver a vida de acordo com aquilo que você acredita. Você vai amar as pessoas que fazem sentido. Você vai trabalhar com aquilo que toca teu coração, que você tem mais competência, que você tem mais... enfim, que você domina alguma coisa. A pessoa autorregulada, ela é muito espontânea, porque ela está sempre disposta a mudar, se transformar. A espiritualidade dela é muito independente, não tem nada de fanatismo, nada de fanatismo. Agora, o contrário disso é uma pessoa neurótica, e dentro das visões de Reich, dentro das visões terapêuticas, uma pessoa neurótica é uma pessoa que ela vive só papéis, e ela vive em função de agradar os outros, de viver a vida dos outros, as histórias dos outros. E com essa coisa de neurônio espelho, que ela é tão carente, o neurótico é tão carente, que ele precisa pertencer a alguma coisa, então ele vai pertencer numa religião que tira todo o dinheiro dele, ou numa religião que é extremamente patriarcal, que é feia, que é triste, que é melancólica, ou vai procurar algumas lutas de utopia seguindo os piores cafajestes possíveis e imaginários, ou dá a vida por algum esporte, e esse esporte as pessoas não ligam para ela. A pessoa neurótica, em vez de ela lutar por uma vida prazerosa, ela vai se viciar em jogo ou no álcool, porque a pessoa neurótica, ela é incompetente, guarda isso, e impotente, é triste falar isso, para dar forma à própria vida. A pessoa neurótica, ela é incompetente e impotente para dar forma à própria vida que faça sentido para ela. Por isso, quando eu dirijo lá o grupo de Anima Soma, que é esse grupo de terapia reichiana, inspirado em Gayarsa, em Freire, Virginia Satir, Shinyashik, Osho, eu falo no primeiro dia, você quer dar forma à tua vida, você quer ser livre? Se você não quer ser livre, não venha fazer essa terapia comigo para você desistir na primeira aula, ou para você desistir no meio. Porque tem pessoas que não querem ser livres, e não há nenhum problema nisso. Pelo menos para a pessoa, para mim há. Porque a neurose é quando a pessoa ela tem uma heterorregulação, não uma autorregulação. O que é uma heterorregulação? Ela segue padrões, ela segue sacerdotes, ela segue regras políticas ou estudantis. Ela está sempre seguindo o outro, mas ela nunca vai ser livre. Nunca vai ser livre. Ela é a massa. Ela é a pessoa, por exemplo, as pessoas que jogaram as bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki, mataram milhares de civis. Perguntaram para elas, o que você sentiu à noite? Você jogou uma bomba, você matou milhares de civis. Vocês dormiram bem? Dormimos muito bem, porque a gente só cumpre ordens. Eu cumpro um monte de regras, mas eu luto para que essas regras façam sentido, que elas tenham sentido. E eu não cumpriria a regra de fazer mal para alguém, de ir para uma guerra, de criar uma confusão, de agredir o outro. Então, nós vivemos,
anota na tua vida todas as situações onde fizeram chantagem com você. Se você não fizer isso, você vai ser punido. Se você não fizer isso... Então as pessoas escolhem o que eu quero. As pessoas me chantageiam para mim viver a vida que não é delas. As pessoas condicionam os meus gostos. Por exemplo, eu amo teatro. Eu estou sempre perto do teatro. Ah, mas o teatro está acabando. Eu não quero nem saber se está acabando ou não. Porque eu amo teatro, eu amo viver minha sexualidade de um jeito, eu amo viver na praia. Deus ajuda quem cedo madruga. Pois é, então nunca vai me ajudar, porque eu não vou acordar cedo. Eu acordo até, mas eu não trabalho de dia. Então essas bobagens eu vou tirando da minha vida. Tem um monte de profissão quando eu era adolescente. Eu olhava para todas elas e falava, uau, nenhuma. Hoje tem muitas profissões legais, assim, que eu digo que tem universidades, enfim, mas eu olhava aquelas profissões e falava, nossa, não. Prefiro não fazer nada. Eu prefiro... Tem uma frase, anota essa frase no seu papel, para a gente fechar essa parte de você regular a tua vida. Eu vou passar essas duas frases para você, tá? Pensa nelas. A primeira delas é, eu prefiro morrer de fome a morrer de tédio. Olha que forte. Eu prefiro morrer de fome a morrer de tédio. Você pega uma cidade como São Paulo, é uma cidade muito rica. É muito difícil alguém morrer de fome numa cidade como São Paulo. Mas as pessoas estão morrendo de tédio. Tem uma palavra que eu não gosto de falar, quando a pessoa abre mão da própria vida. A depressão, a melancolia, a angústia. Mas quem morre de fome em São Paulo? Pouquíssimas pessoas, creio eu. De má nutrição deve ter. Mas as pessoas estão morrendo de tédio. Então eu prefiro morrer de fome a morrer de tédio. Primeira frase. Segunda, aqueles que falam de liberdade sem vivê-las na própria vida falam com um cadáver entre os dentes. Aqueles que falam de liberdade sem viver essa liberdade na própria vida falam com um cadáver entre os dentes. É só um discurso, ok? Então pensa isso, anota de você assumir a tua vida. É autorregulação, espontânea. O que é espontânea? Cada dia você acorda e fala, hoje vai ser diferente. Hoje eu vou ter novas formas de amar, novas formas de trabalhar. Eu sou sempre espontâneo, sempre aberto para alguma coisa que possa surgir. Essa é a primeira coisa. E a segunda é, ao contrário, entender quem que regula a tua vida. É a mídia, é a religião, é o Estado, é a família, é a escola. Se alguma coisa que regule a tua vida faça sentido para você, ótimo. Mas tem que fazer esse sentido, ok? Em seguida eu vou estar falando sobre William Reich e os mistérios, as couraças que me impedem corporalmente de ser livre.